Seja bem-vindo ao quarto e último módulo do curso de atendente em farmácia. Neste módulo final, que é o módulo de número 4, Dicas Gerais. Aqui você irá aprender as técnicas em vendas. Aqui também você terá noções do perigo da automedicação. E findaremos com limitações profissionais. Algumas situações que tornam o profissional limitado. Uma boa aula, Deus os abençoe e um bom curso. E aí, pessoal da farmácia, o assunto de hoje, pessoal, é sobre ética, tá? E falar de ética é um negócio complicado, cara, porque, principalmente para a farmácia, né? Porque a farmácia tem o ético e o que não é ético. E vocês que são do canal Farma, você sabe que quando a gente está numa roda de amigos e tal, e tu fala sobre a venda da farmácia, e tem o ético, e tem o similar, e tem o genérico e tal, e as pessoas que não são do meio ficam assim, tá, mas então que tem investimento na farmácia que não é ético? Mas como assim? Como é que a farmácia pode vender se não é ético? E tal. Então, tem algumas linguagens aí, muito particulares da farmácia, né? Mas o que eu quero falar sobre a ética, né? O campo da ética. Eu tenho um treinamento que ele fala sobre gatilhos mentais na venda da farmácia. E eu já estou mudando esses gatilhos mentais na venda da farmácia para ou gatilhos mentais na farmácia ou gatilhos mentais na venda de bem-estar na farmácia. Por quê? Porque gatilhos mentais são condutores, né? São condutores. São palavras, são gestos, são sinais, são formas de abordagem em que você conduz, né, o cliente à compra, né? Basicamente isso. E aí, em se tratando de farmácia, a palavra venda e farmácia, elas têm que tomar muito cuidado para colocar elas na mesma frase, né? Justamente pelo campo da ética. E quem participa dos meus treinamentos sabe que eu bato muito forte nisso aí, sabe que a responsabilidade que o atendente tem na hora de indicar o que realmente é necessário. Oferecer, você pode oferecer qualquer coisa, mas indicar, você tem que indicar aquilo que de fato o cliente precisa, aquilo que de fato o cliente vai se beneficiar com aquilo ali. Então, a ética, ela é um exercício diário dentro da farmácia. E por que a ética é um negócio delicado de se trabalhar? Basicamente, pessoal, porque a ética, não existe uma pessoa assim, sem ética, por exemplo. Chega a ser contra-intuitivo. Como assim, pessoal que não tem ética? Eu conheço fulano de tal lá que não tem ética. Não, pessoal, tem ética. Por quê? Porque ética é o conjunto de valores que rege o indivíduo, né? Então, qualquer livro de filosofia aí que você pesquisar, sociologia, enfim, você vai ver. Ética é o conjunto de valores que rege o indivíduo, que rege o ser humano. E aí é que a coisa encarde, né? Como diz o Aldério. Por quê? Porque cada um tem os seus valores, cara. O que pra mim é um valor, pra você não é. Eu dou um exemplo assim, por exemplo, o que acontece quando um cliente não paga, né, na farmácia? O que a gente faz? A gente tenta fazer uma comunicação com ele, tenta fazer uma sensibilização. Se ainda assim ele não paga, a gente põe ele nos órgãos de proteção ao crédito, correto? Por quê? Porque a nossa ética, o nosso conjunto de valores direciona para isso. Muito bem. Agora, como é que funciona com o tráfico, né? O que acontece quando o cara não paga para o traficante? Primeira coisa, o traficante pega e dá-lhe uma camaçada de laço, né? Quase mata a pau. Ele não conversa, não tem diálogo. Ele chega e bate muito e quase mata, né? E se o cara não pagar, ele mata. Por quê? Porque o conjunto de valores no mercado, no tráfico, é assim que funciona. Vocês estão entendendo por que eu estou dando esse exemplo, né? Um exemplo assim, equidistante? Justamente porque se assemelham muito no campo da ética. Então, ética é conjunto de valores. E valores, cada um tem os seus. Então, muitas vezes, um colaborador tem um conjunto de valores, né? E em função disso, ele tem a sua ética. Outro tem outros conjuntos de valores. Então, você como gestor, ou você como atendente, você como colaborador da farmácia, você precisa equalizar isso, tá? E como é que a gente faz? Ficando muito atento, né? Fique atento para saber se aquele produto que foi vendido realmente precisava ser vendido. Entendeu? Fica atento para saber se aquela indicação que você fez, se realmente era relevante ter sido indicada. Não coloque jamais a venda acima da ética. Por que vocês acham que muitas pessoas não gostam de vendedores, por exemplo? O vendedor agora que está começando a mudar um pouco, porque os vendedores estão mudando o seu perfil. Mas até um tempo atrás, o vendedor tinha fama de sacana, não é verdade? E por quê, pessoal? Né?
Porque a venda, ela carregava um conceito de ética duvidosa, vamos dizer assim, né? Justamente por profissionais que acabaram criando esse contexto. Eu procuro, assim, nos meus treinamentos, sempre conduzir de maneira que o colaborador sinta que é responsável por suprir uma necessidade do cliente, por criar uma necessidade no cliente, mas jamais atender uma necessidade que o cliente não tem, sabe? Então, uma coisa é você descobrir a necessidade do seu cliente, outra coisa é você criar uma necessidade no cliente, outra coisa é você inventar uma necessidade no cara para fazer o cara levar um determinado produto ou consumir um determinado serviço. Abordagem em técnicas de vendas para farmácias e drogarias. Seria quando o cliente chega na farmácia, né? Pois a gente não faz vendas ativas, a gente faz vendas receptivas. Ou seja, o vendedor da Natura, vendedor da Avon, Rinode, Jequiti, né? Todas esses vendedoras de catálogos, elas fazem venda ativa, elas vão até o cliente, tá? Então, no nosso comércio, é a gente que vem, é o cliente que vem até a gente, tá joia? Então a gente faz o que a gente chama de venda receptiva. Então a gente precisa fazer o primeiro de tudo, que é a abordagem, né? Sempre lembrando que a primeira impressão é que fica. Então, se você tem uma abordagem legal, o restante da conversa, o restante da vendas vai ser um processo legal, tá? Se você tem uma abordagem de qualquer jeito, você vai ter dificuldade nos próximos passos, tá joia? Então, como que eu gosto, tá? Você pode não concordar comigo, mas é o meu jeito. Eu já estudei vários jeitos, tá? Tem professores de vendas que falam que você tem que dar aquele melhor bom dia do mundo, né? Que a pessoa até assusta, mas se não for sincero não fica legal, tá? Tem pessoas que falam que você tem que chamar todo mundo de senhor, não importa se é adulto, se é jovem, se é criança, tá? Eu acho que fica uma coisa muito formal. E cada vez mais, até aqui na internet, a gente precisa cada vez mais se aproximar das pessoas. Então acho que um contato mais próximo fica mais interessante, tá? Eu gosto do bom dia, boa tarde, boa noite, posso ajudá-lo, tá? Tem algumas pessoas que criticam o posso ajudá-lo. Eu gosto muito do posso ajudá-lo, tá bom? O senhor está com dúvida em alguma coisa, né? Às vezes o cliente chega e vai olhar a prateleira, então a gente precisa perguntar para ele se ele está com dúvida, né? Se eu gostaria que eu te ajudasse em alguma coisa, tá? O que especificamente o senhor está procurando, tá bom? Então isso, quando o cliente ele entra e ele vai direto para a perfumaria, né? Ou procurar alguma coisa. Às vezes ele vai vir direto para você no balcão, tá? Às vezes já com a receita. Aí eu acho que o bom dia, boa tarde, boa noite, né? Se você é uma pessoa mais animada normalmente, é óbvio que seu bom dia vai ser mais animado. Se você é uma pessoa normal, né? Não que a outra não seja normal, se você não é muito animado nem muito desanimado, o seu bom dia, né? Vai ser na média, mas vai ser um bom dia sincero, uma boa tarde sincero, uma boa noite sincera, né? Nada desse negócio, pois não, fala, né? Pois não, o que é pois não? Se você procurar no Google, não tem o que é pois não. Aí a gente fala pois não, para não falar, a pessoa fala pois sim. O que é pois sim? Tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, posso ajudar? Se você souber o nome, é mais interessante ainda, tá, gente? Tentar fazer o máximo possível para guardar o nome dos clientes. Depois, em outro vídeo, eu vou ensinar uma técnica de memorização aí para vocês guardarem o máximo de nomes possível dos seus clientes, tá joia? Então, essa seria a abordagem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, posso ajudar? O que o senhor precisa, né? O senhor está precisando de alguma coisa em específico, tá bom? Outra coisa, quando o cliente ele chega e você aborda ele e ele fala, tô só dando uma olhadinha, tá? Você não vai ficar muito em cima desse cliente, porque senão ele vai achar que você está pensando que ele vai roubar. Às vezes tem cliente que fica incomodado, tá? Você vai deixar ele à vontade, ou seja, você vai deixar ele achar que ele está à vontade, tá? Mas você vai ficar igual quando você está vigiando o namorado ou a namorada, né? Você vai numa balada ou em um show, você fica, né, com o olho de um lado e um olho do outro. Você finge que está olhando de um lado, mas está olhando para o outro. Então você finge que está olhando para um lugar, mas olha para o cliente. Se você perceber que ele está com alguma dúvida, se às vezes ele está incomodado, você vai lá e pergunta de novo. Ó, o senhor não está conseguindo encontrar o que o senhor está precisando? Posso ajudar? Ah, não estava conseguindo, mas eu já achei aqui. Ah, eu não estou achando o preço desse medicamento.
desse cosmético, né? Porque se ele está procurando, o medicamento fica dentro do balcão. O medicamento não pode ficar para o lado de fora do balcão. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, eu não estou achando aqui o preço desse medicamento, ou não estou encontrando esse produto. Você vai lá, ajuda ele, e se qualquer coisa ele quiser continuar ficando à vontade, você se afasta um pouquinho, finge que está olhando para outro lugar, mas continua olhando para ele, tá? Ele tem que se sentir à vontade, mas a gente não vai abandonar ele, tá? O cliente fala, tô só dando uma olhadinha, aí você vai lá, volta a mexer no MSN, mexer no Facebook e esquece do cliente. Não, tá? Depois a gente vai falar sobre MSN, Facebook, essas coisas. MSN nem existe mais, WhatsApp, Facebook, e a gente vai falar depois mais sobre isso. Então, dá preferência para o cliente, tá? Faz de conta que você não está olhando, mas continua olhando para ele. Se ele tiver precisando de alguma coisa, você vai lá ajudar ele. Outra coisa, chegou mais de um cliente na farmácia para você atender. Você está atendendo um e chega mais um e você está sozinho. Ou tem 2 funcionários e tem 3 pessoas para atender. Tem 2 atendendo e chega mais uma. Tá? O que você vai fazer? Você vai continuar atendendo aquela pessoa que você está atendendo, só que você vai dizer pelo menos um bom dia para a pessoa e dizer para ela, olha, eu já te atendo. Então isso é muito interessante, você cumprimentar, você sinalizar que você visualizou a outra pessoa que chegou, mesmo que você esteja atendendo uma outra. O brasileiro faz uso responsável de medicamentos? Cerca de 25 mil medicamentos são comercializados no Brasil. O que pouca gente sabe é que os medicamentos são uma das principais causas de intoxicação no mundo. Nos últimos 5 anos, o Brasil registrou quase 60 mil internações causadas por intoxicação com medicamentos. Só no ano de 2010 foram registrados 27.710 casos. No Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, são 600 casos por mês. Usar medicamentos sem orientação de um farmacêutico realmente é um grande risco. Mas será que os brasileiros têm consciência disso? O Conselho Federal de Farmácia foi às ruas para conferir. Criamos um medicamento fictício. Atores foram contratados para fazer a distribuição. Enquanto o medicamento era distribuído, pesquisadores observavam o comportamento das pessoas. Os resultados impressionaram. 85% não perguntaram para que o medicamento era indicado. 99% não perguntaram quem era o fabricante. E menos de 1% perguntou sobre as contraindicações. Podemos concluir que boa parte da população desconhece ou não dá devida importância aos riscos da automedicação. Medicamento é coisa séria. Antes de usar, consulte sempre um farmacêutico. O que um atendente de farmácia deve esperar do mercado nos próximos 5 anos? E o que o mercado espera desse mesmo atendente nos próximos 5 anos? Olha só, pessoal, eu quero falar para vocês aqui, especificamente para o atendente da farmácia. Quando eu falo do atendente, eu falo de todo mundo, né? Porque farmácia é um negócio que todo mundo atende, cara. Então, quando eu falo do atendente, eu não estou fazendo separação do dono, do gestor, do gerente, porque é o tipo de segmento que todo mundo tem que botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Mas eu quero enumerar 4 pontos, pessoal, que eu vejo como uma pessoa que anda por aí, tem oportunidade de visitar os mais variados segmentos, os mais variados nichos de mercado, o que eu posso apontar para vocês, uma direção onde tem 4 fundamentos básicos, que se o atendente entender isso, ele vai com certeza surfar essa onda de bem-estar que está chegando aí. O que é essa onda de bem-estar, Fábio? Essa onda de bem-estar é a indústria do bem-estar, que hoje está se ancorando dentro da farmácia, porque farmácia é o único segmento capaz de promover bem-estar de forma direta e indireta. Direta através do medicamento, indireta através de toda a perfumaria da farmácia, que na verdade não é perfumaria, né, pessoal? É setor de bem-estar da farmácia, ou HB, higiene e beleza. Perfumaria é perfume, né? Então são umas coisas que a gente tem que ir mudando esse conceito devagarinho. Mas vamos lá.
4 pontos então que o atendente precisa introjetar para poder surfar essa onda aí. Vamos lá? Primeiro ponto, pessoal. Não tem como um atendente hoje querer trabalhar numa farmácia e não gostar de gente, entendeu? Ele tem que gostar de gente, porque ele vai trabalhar com gente para a gente, e ele é gente, né? Então eu não entendo assim essa coisa que assim, eu não gosto de pessoas. Lidar com pessoas é um negócio difícil. Cara, se tu entrar nessa noia aí de que lidar com pessoas é um negócio difícil, tu vai ter muita dificuldade na vida, cara. Porque em tudo que tu faz, tu lida com pessoas. Mas por que eu destaco esse primeiro ponto para o atendente de farmácia? Porque, cara, as pessoas chegam na farmácia fragilizadas, entendeu? Geralmente elas vão numa farmácia porque elas estão doentes, sabe? Elas estão depressivas, cara. Não te esquece que o Brasil é líder mundial em venda de antidepressivo. E onde é que esse povo vai? Né? O povo vai na farmácia. Então, grande parte das pessoas que você atende, há uma grande chance de a cada 5, um é depressivo. E eu não conheço nenhum depressivo Que sai, oh, que legal, tô depressivo hoje, que bacana. Não, cara, o cara tá muito ruim, né? Então, se você não tiver essa habilidade de gostar de pessoas, de estar com pessoas, né? De ser carinhoso, afetuoso, atencioso, cara, essas coisinhas, entendeu? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Fábio, quais são os critérios para contratar um atendente para farmácia, perfumaria, um gestor de perfumaria e tal? Eu digo assim, cara, tu tem que achar alguém que goste de gente, sabe? É o primeiro critério, o cara tem que gostar de pessoas. Segundo ponto, o segundo ponto, cara, o atendente de farmácia hoje, para atuar de forma estratégica na farmácia, ele tem que valorizar o bem-estar. Como assim valorizar o bem-estar? O cara tem que ser meio vaidoso, Fábio. Também, né? Mas não é somente a questão da vaidade, ele tem que realmente valorizar bem-estar. Ele tem que ser uma pessoa que transmite bem-estar, que vende bem-estar. Que o cliente, ao entrar na farmácia, olha para ele e fala assim, uau, quero ser como ele, né? Por que as meninas que trabalham na perfumaria? Eu não admito, cara, numa farmácia, uma menina que... o que você faz? Eu sou perfumista. Aí eu chego para ela, cara, ela nem um batom ela tá usando. Sabe? Então, cara, você vende muito do que você oferece, através da tua postura, através do teu posicionamento, né? Através do valor que você dá para aquilo que você vende. Então, quer vender bem-estar? Valorize bem-estar. Eu já tive casos assim, pessoal, de farmácia que o cara tá ali, às vezes com cheiro de cigarro, sabe? Poxa, cara, como é que tu vai querer vender uma coisa se tu não começa por você? E eu tenho outras farmácias que os caras só contratam top, os caras bonitão, bombadão, as meninas top, lindas e tal, mas às vezes também não gostam de gente. Tu tá entendendo? Então, cara, o desafio hoje pro atendente de farmácia é grande. Terceiro ponto, cara, tu tem que gostar de mudança. Entendeu? Não vem assim, Eu não gosto de mudar. cara, então sai, vai para outro segmento, entendeu? Porque se existe um segmento que vai mudar muito nos próximos anos, esse segmento é a farmácia. Aquele papo antigo da farmácia, do balcão, coisa e tal, tá assim, ó, mas em franco desuso, né? Eu já tenho clientes meus, pessoal, que foi desenvolvido projetos onde o balcão da farmácia são ilhas, justamente para quebrar aquela barreira que tem do balcão. O atendente não quer sair de trás do balcão, então o que eu faço? Eu tiro o balcão da frente dele. Tu não quer aceitar do balcão? Então eu tiro o balcão da tua frente, eu quero ver o que tu faz. Aprecie mudanças. Toda mudança, ela não é legal num primeiro momento. Né? Por quê? Porque te tira de uma área de segurança. Não é área de conforto. Não, conforto não, porque não é confortável. Você não está confortável com o que você ganha, você não está confortável com o que você faz. Pode ver, então não é uma área de conforto, mas é uma área de segurança, porque você se sente seguro sempre fazendo as coisas mais ou menos do mesmo jeito. Aprenda a gostar da mudança. E quando você perceber que as coisas estão meio paradas, o que você vai fazer? Você vai mudar, né? Então comece por você. Não fique esperando que a farmácia tenha que... Mas o dia que a farmácia mudar, aí eu mudarei. Mas o dia que nós tivermos um layout diferente, eu mudarei minha posição, eu mudarei meu posicionamento, eu mudarei minha forma de atendimento. Tu não vai mudar, cara. Porque você está esperando que alguém mude para você mudar. E finalmente o quarto ponto, eu deixei por último, que é o que eu acho mais fantástico, aprenda a lidar com a pressão. Pressão. Não tem como, cara, haver mudança se não houver pressão. E quando há pressão, existe mudança. E quando existe a mudança, você começa a valorizar coisas que você não valorizava. Uma delas é o bem-estar. E daqui a pouco você não gostava de gente, mas a pressão te fez gostar. E daqui a pouco você está cumprindo os 4 fundamentos de uma maneira muito tranquila. E sabe onde é que isso aí começa a refletir? No teu bolso, cara, sabe? Porque você vai começar a ganhar mais. Mas o que importa pra mim não é o salário, é a realização pessoal. Então você vai começar a se tornar uma pessoa mais realizada. Né? Mas aprenda a lidar com a pressão. Não existe crescimento sem pressão, pessoal, sabe? Em algumas frases que eu comecei, eu chego lá na consultoria mesmo, eu falo assim, a primeira coisa que eu falo assim, ó, aí as metas, o que tu tem de metas? Quais são as tuas métricas de crescimento? Não, Fábio, eu não tenho, por que o pessoal trabalha como ele quer? Tá, e eles estão satisfeitos com o resultado que eles têm? Não, acho que eles não estão satisfeitos. Então eles não trabalham como eles querem.
Porque o que eles querem não está atendendo aquilo que eles desejam, que é ganhar mais, ter uma lucratividade maior e tal. Então, aprenda a lidar com a pressão, né? E você vai cumprir esses 4 fundamentos aí, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Você, em algum momento, já deve ter se perguntado por que existem as receitas médicas coloridas. Hoje nós temos a receita branca, a receita azul e a receita amarela. Essas receitas dizem muito sobre o tipo de medicamento que você está usando e o controle de dispensação pela farmácia. Isso também vai precisar de algum tipo de retenção e a gente vai explicar nesse vídeo por quê. Já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com um amigo e se inscreve aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram, @bulasimples. As receitas médicas coloridas dizem muito sobre o tipo de tratamento que você está fazendo e elas existem para controlar a venda livre desses medicamentos. Por isso que também há a retenção, a gente precisa sempre controlar essa venda. Existem basicamente 3 tipos de receitas coloridas, que são a receita branca, a azul e a amarela. Antes de tudo, existem as regras básicas que a Anvisa estabelece para a prescrição desses medicamentos. Somente médicos, cirurgiões dentistas, veterinários e psiquiatras podem fazer a prescrição desses medicamentos. Uma receita deve ter, no mínimo, as seguintes informações: o nome e o endereço da clínica de onde essa receita está sendo emitida. O nome do paciente é obrigatório. O endereço e a idade pode ser que venha a ter ou não venha a ter. O nome do medicamento e a forma que você vai tomar, se vai ser comprimido, se vai ser líquido, se vai ser injeção. A dose, né, a concentração que você vai tomar desse medicamento. A data, a assinatura e o carimbo do médico que está prescrevendo. O CID da doença, né? O CID, ele é uma nomenclatura utilizada para definir em número qual é a doença que aquele medicamento vai tratar. No caso da pediatria, normalmente eles incluem na receita o peso e a altura do paciente, porque as doses de pediatria são muito pequenas. Isso facilita na hora de dispensar o medicamento. As receitas mais comuns são as receitas brancas e as azuis. As brancas são utilizadas para os medicamentos que não precisam de prescrição ou para os que precisam de uma prescrição simples, que no caso são os antibióticos, os anabolizantes. As receitas azuis são utilizadas para os medicamentos psicotrópicos, no caso são os antidepressivos. E as receitas amarelas são utilizadas para os medicamentos que são chamados de entorpecentes, que é um tipo de psicotrópico. A receita branca, ou a receita branca comum, ela é utilizada para os medicamentos que são isentos de prescrição, que é o que a gente chama de MIP, medicamento isento de prescrição. Esses medicamentos isentos de prescrição também são conhecidos como medicamentos de tarja vermelha. Depois observe, se numa caixa de nimesulida você não vai achar uma tarja vermelha. No caso desse tipo de receita branca, ela é utilizada para medicamentos que precisam de um controle especial, que são os antirretrovirais, os antibióticos, os anabolizantes e alguns imunossupressores. Essa é uma receita de 2 vias. Uma vai ficar retida na farmácia e outra via vai ficar com o paciente. Nesse tipo de receita, se tem uma validade de 30 dias e também se informa a quantidade de medicamentos a ser vendido. A receita azul é utilizada para medicamentos psicotrópicos e nesses psicotrópicos se enquadram os tranquilizantes e os antidepressivos. Cada receita azul tem uma numeração específica e é padronizada. A liberação desse medicamento deve ser feita com uma receita azul e uma receita branca. A azul fica retida na farmácia e a branca fica com o paciente para que ele tenha um controle do medicamento que ele está usando. Esse tipo de receita precisa ter os mesmos critérios da receita branca. Precisa ter nome do paciente, assinatura do médico, nome do fornecedor e entre outros. Diferente da receita branca, a receita azul só pode ter um medicamento por folha. Então, você somente vai achar uma substância na receita azul. E ela tem uma liberação também de 30 dias de validade. A receita amarela exige um controle bem maior. Nesse tipo de receita, são prescritos os medicamentos muito mais controlados, que são os medicamentos entorpecentes psicotrópicos. Cada receita deve ter apenas um medicamento prescrito com validade de 30 dias apenas. E esse tipo de receita também é utilizado os mesmos critérios das outras: nome do paciente, assinatura do médico, tipo do medicamento, concentração e tem a validade também de 30 dias.
Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica, isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica. As receitas médicas são elaboradas após a avaliação do paciente. É o resultado de uma consulta, onde consta os nomes dos medicamentos a serem comprados, os horários e o tempo a serem usados no tratamento de alguma doença. Se essas informações não estiverem claras, alguns problemas podem surgir. Na hora de se dar uma receita a um paciente, deve-se explicar tudo que está ali descrito naquela receita, né? Para que o papel é apenas um documento necessário para que a farmácia possa vender ou dispensar aquele medicamento e em casa ele possa seguir aquelas orientações, mas ele já deve sair com o entendimento do consultório de o que é que ele tem que usar, né, na dosagem, durante quanto tempo, isso ser explicado em conversa, de uma forma mais simples possível, para que o paciente possa entender. Quando as letras não estão legíveis, o atendente da farmácia tenta decifrar, mas se ele não entender o que está escrito, não poderá entregar o medicamento. A gente vai tentando associar as letras, cada palavra, e tenta garantir uma dispensação correta, para que não possa prejudicar a saúde do paciente. Mas muitas vezes é até meio constrangedor, porque ninguém consegue ler direito e o paciente acaba voltando ao médico para saber qual o medicamento que foi prescrito. Aqui nas farmácias, 80% das receitas médicas recebidas são manuscritas e 20% delas são ilegíveis, levando a má interpretações destas receitas. A maioria das vezes quem decifra a receita é a farmacêutica, porque a gente mesmo não consegue entender. Tem vezes até que a posologia, né, como se usa, tem que trazer para a farmacêutica explicar direitinho, porque também não entende nem o remédio, nem como se usa, que é o principal, né? Há 40 anos, existe uma lei federal que exige que as informações das receitas médicas sejam claras ao paciente. Mas não há punição para quem descumprir a norma e quem sofre é aquele que precisa do medicamento. A gente, como profissional de saúde, farmacêutico, a gente não dispensa, porque a nós é proibido dispensar ou aviar esse receituário que não contenha todos os dados ou atenda às normas. Então a gente sente muito, porque é a saúde da população que está sendo prejudicada. Um problema que pode ser resolvido de forma simples. Em uma conversa com o médico, exigir dele uma letra de forma, por exemplo, ou até mesmo uma receita digitada. Afinal, no momento da consulta, você é também consumidor. Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais esse vídeo, para tirar uma dúvida aí importantíssima, que é na verdade um medo aí que muitas pessoas têm ao iniciar o curso de atendente de farmácia. Quando a pessoa vê o curso de atendente de farmácia ou auxiliar de farmácia, já tem aquele certo receio, algumas pessoas, né, com medo de não se sair bem na profissão, né, na hora de receber alguma prescrição médica ou receita médica e não entender as letras do médico. E aí, o que fazer? Está na frente do cliente, você não entendeu as letras e agora? Não pode passar o medicamento errado, né? E sempre lembrar, jamais passar o medicamento se você tiver alguma dúvida ali sobre aquela receita ou prescrição. Mas vamos para o vídeo de hoje e vamos entender aí o que fazer nessa hora, tá bom, gente? Gente, lembrando que para tirar essa dúvida, esse medo, é importantíssimo saber que o atendente de farmácia, ele nunca irá trabalhar sozinho. Ele não deve trabalhar sozinho. Ele tem que sempre estar trabalhando, mas sob a supervisão de um farmacêutico responsável. Ou seja, tem que estar ali na farmácia, junto com o atendente de farmácia, o farmacêutico responsável também. Exatamente para isso, porque ele vai sempre supervisionar o atendente na hora que ele estiver passando algum medicamento, na hora da realização da venda, alguma dúvida, né, que o cliente tem ali, ele tem que passar também essa informação. Então ele tem que estar sempre sob a supervisão desse farmacêutico. Então, na dúvida, se você não entendeu a letra do médico, simplesmente apresente ali para o farmacêutico, com certeza ele vai passar a informação ali correta, o medicamento
correto para o cliente, tá bom? Então não tenha esse medo, porque você nunca vai estar só, tá bom? Sempre estará trabalhando com o seu colega de trabalho sob a supervisão aí de um farmacêutico, tá bom, gente? Agora lembrando sobre essa prescrição médica ou receita médica, né? É importante aí, sempre que tiver algum medicamento que exija essa prescrição médica ou receita, aquele medicamento só pode ser vendido mediante aquela prescrição médica ou aquela receita, tá bom, gente? Nunca esquecer desse ponto importante. E no próximo vídeo iremos aprender mais sobre essas questões, né, de prescrição médica, quais os medicamentos que precisa ter a prescrição, quais são os medicamentos que não precisa ter as prescrições médicas aí, para você vender ele para os seus clientes, tá bom? Nós abordaremos nessa videoaula o atendimento inicial à vítima, ou seja, o primeiro atendimento que nós realizamos à vítima no local em que ela sofreu o acidente. Quando nós falamos de primeiros socorros, nós estamos falando das atitudes que o socorrista terá para atender essa vítima. É importante lembrar que o primeiros socorros ele é realizado com um profissional que ele é treinado, porém não precisa ser especialista na área. Então essas primeiras atitudes que nós tomamos visam o quê? É restabelecer a vida do paciente e manter esse paciente vivo até a chegada do socorro especializado. Qual será esse socorro? Depende da cidade onde você mora. Temos o SAMU, o Corpo de Bombeiro e até lugares onde a polícia faz esse atendimento. É importante nós abordarmos também a segurança do local onde nós iremos atender a vítima. Para que você tenha um atendimento rápido e seguro, devemos ter segurança tanto do profissional que está realizando o atendimento, quanto da vítima. Para que nós possamos realizar esse atendimento à vítima, nós devemos seguir uma sequência padronizada, que nós chamamos de ABCDE. O que significa cada letra dessa? A letra A é controle da coluna cervical e desobstrução de vias aéreas. Letra B, respiração. Letra C, circulação. Letra D, avaliação neurológica. E letra E, exposição à vítima. Agora nós abordaremos passo a passo o ABCDE. Abordaremos agora o passo a passo da avaliação primária da vítima. Quando eu chego no local onde essa vítima se encontra, eu devo verificar primeiramente se essa vítima está consciente ou não. Como que eu faço essa verificação? Eu faço isso perguntando para essa vítima como ela está e me identificando. Olá, tudo bem? Eu sou o enfermeiro Alisson. O que aconteceu? Se a vítima não me responde, eu tenho que partir para as medidas de atendimento dessa vítima. Caso ela me responda, eu faço o quê? Eu vou perguntando o que aconteceu para que eu possa colher informações para repassar à equipe de resgate. Como ela não respondeu para mim, eu vou fazer o quê? A avaliação das vias aéreas com controle da coluna cervical. Ou seja, a letra A do nosso exame primário. Para fazer a avaliação das vias aéreas, eu tenho que verificar se essa paciente está respirando ou não. Quando eu pergunto para ela e ela me responde, isso já é um indicativo que ela está respirando. Agora, se ela estiver inconsciente, ela não vai me responder. Então, eu vou ter que fazer o quê? Verificar essa respiração. Como é que eu faço para verificar essa respiração? Eu tenho que avaliar os movimentos torácicos dela, eu tenho que avaliar o som da respiração e eu tenho que sentir essa respiração. Vou me posicionar ao lado da vítima, segurando a cabeça dela, fazendo o controle da coluna cervical e posicionar o meu ouvido próximo ao nariz dela. Com esse movimento eu consigo sentir a respiração dela saindo e encostando no meu rosto, consigo ouvir o barulho da respiração dela e consigo ao mesmo tempo visualizar os movimentos torácicos. Eu faço o seguinte movimento. Com esse movimento eu consigo realizar os 3 passos, que eu ver, ouvir e sentir. O próximo passo, se essa paciente está respirando bem e eu consigo verificar todos esses movimentos, eu posso passar para a segunda letra, que é a letra B de respiração. Caso essa paciente não esteja respirando, eu tenho que fazer algumas técnicas para desobstruir essa via aérea dela. As vias aéreas dela são obstruídas geralmente quando o paciente está inconsciente pela queda da língua. Então, para que eu possa manter essa via aérea permeável, eu tenho que fazer o quê? A elevação da mandíbula dela. Eu elevando a mandíbula, eu consigo liberar as vias aéreas dela e ela consegue respirar normalmente. Caso essa vítima esteja com algum objeto obstruindo a passagem de ar, eu posso estar puxando aqui e verificando se eu tenho algum objeto obstruindo essa passagem.
Caso eu tenha que retirar esse objeto, eu posso fazer uma varredura digital ou eu posso realizar outra técnica para desobstruir essas vias aéreas. Essa outra técnica a gente chama de manobra tríplice da mandíbula, onde eu me irei posicionar atrás da paciente, com meus dedos encaixarei embaixo do mento dela e farei o movimento de extensão e abertura das vias aéreas. Certo? Com esse movimento eu consigo desobstruir as vias aéreas e permitir a passagem de ar. O próximo passo é verificar a respiração. Quando essa paciente está respirando, eu não preciso estar realizando nenhuma manobra de ressuscitação. Por quê? Porque ela está respirando. A letra B, então, é a respiração. Se essa paciente está respirando, eu consigo realizar, verificar através do ver, ouvir e sentir. Agora, se ela não está respirando, eu devo partir para a respiração boca a boca. Ou seja, quando que eu faço a respiração boca a boca? Quando essa paciente não está respirando, mas ela já está com as vias aéreas liberadas. Como que eu faço esse movimento? Eu posiciono ao lado da paciente, eu mantendo sempre a cabeça dela firme para que eu não tenha para que não ocorra o desalinhamento da coluna cervical. Eu vou estar tampando o nariz dela, elevando o queixo e colocando minha boca toda em volta do queixo da boca dela, com a boca aberta e assoprando. É importante o quê? Que eu verifique o tórax dela elevando. Esse tórax elevando quer dizer o quê? Que o ar está entrando e eu tenho que dar um tempo também para que esse ar saia do pulmão dela, fazendo assim a respiração. Se eu passei da respiração e está tudo bem, eu vou fazer o quê? Vou avaliar a circulação desse paciente. Como que eu avalio a circulação? Através dos pulsos periféricos e dos pulsos centrais. Os pulsos periféricos são aqueles que eu verifico nos membros superiores do paciente. Lembrando, eu vou estar sempre segurando aqui a cabeça dela para manter o alinhamento da coluna cervical. E eu vou estar verificando o pulso dessa paciente. Como que eu faço a verificação do pulso? Eu coloco os 2 dedos na região do pulso radial, e verifico se ela tem batimento cardíaco. Tendo batimento cardíaco, isso me indica que essa paciente está tendo circulação sanguínea, então o seu cérebro está sendo oxigenado e os demais órgãos do corpo também. Caso eu identifique que essa paciente não tenha pulso, isso me corresponde o quê? Que ela está em parada cardíaca. Quando a paciente está em parada cardíaca, eu devo realizar o quê? Iniciar as manobras de ressuscitação. Quais são essas manobras? Massagem cardíaca e ventilação, certo? Para que eu possa realizar a massagem cardíaca, eu devo me posicionar ao lado do paciente. Eu vou entrelaçar minha mão uma na outra. Vou utilizar a região hipotenar, localizar o apêndice tifoide dessa paciente e mais ou menos no meio do peito dela, no meio do tórax, eu vou me posicionar para estar realizando essa massagem cardíaca. Eu vou colocar apenas a região hipotenar no seu externo para que eu possa estar realizando a massagem. Outro dado importante é a posição dos braços. Meus braços devem ficar sempre retos e os ombros alinhados com esse braço. Eu faço o seguinte movimento. Quando eu quero realizar a massagem cardíaca, eu pressiono essa paciente, esse tórax para baixo, para baixar em torno de uns 2 a 3 centímetros. Eu pressiono e volto. Para quê? Para que o coração possa receber e ejetar o sangue. Então eu vou realizando esse movimento repetidamente. Vou realizar em torno de 5 ciclos desse, avaliando sempre o pulso desse paciente. Se eu estou sozinho, eu faço 30 compressões e venho e faço 2 ventilações. Volto a realizar 30 compressões e faço 2 ventilações. Eu faço 5 ciclos completos de massagem com respiração. Paro, verifico novamente o pulso dessa paciente. Se o pulso não voltou, isso quer me dizer que o coração ainda não voltou a bater. Volto a realizar mais meus 5 ciclos de massagem cardíaca alternado com a respiração boca a boca. Certo? Fiz os 5 ciclos, eu avalio o pulso novamente desse paciente. O pulso voltou, isso me indica que essa paciente está com a circulação reestabelecida.
Terminando a letra C, eu passo para a letra D, que é a avaliação neurológica. Para avaliar o paciente, eu preciso verificar se esse paciente está consciente ou não. Então eu pergunto para ele, primeiro o estímulo que eu faço é o estímulo verbal. Olá, fulano. Eu chamo ele, tento chamar. Se ele não me responde, isso caracteriza que ele não responde ao estímulo verbal. Eu parto então para o estímulo doloroso. Qual seria esse estímulo doloroso? Eu posso pegar as minhas mãos e apertar no externo dela, fazendo uma dor. Se ela responder com o movimento, eu consigo identificar que ela está com o estímulo doloroso preservado. Agora, se ela não me responder, eu vou identificar que essa vítima está o quê? Inconsciente, certo? Terminando a avaliação neurológica, que é uma avaliação rápida, eu parto para o quê? Para a exposição da vítima. O que seria a exposição da vítima? É a letra E. A exposição da vítima eu vou verificar as lesões que essa vítima possa ter no seu corpo. Então eu vou estar avaliando toda essa vítima e vou estar verificando os locais de possíveis lesões. Por exemplo, se ela teve um acidente de moto e eu tenho um sangramento na perna, depois que eu fiz toda essa avaliação, eu vou fazer a exposição dessa vítima. Se eu estou vendo uma lesão na perna, eu posso fazer o quê? Cortar essa roupa para estar expondo essa lesão, para que eu possa estar tratando essa lesão ou que ela possa ficar exposta ali para o atendimento especializado, realizar um curativo, alguma coisa assim. É importante lembrar que a gente nunca pode expor essa vítima quando eu estou no meio da rua, eu sempre tenho que preservar a privacidade dela. Então, se o atendimento especializado está chegando, eu posso estar fazendo avaliação, exposição da vítima mais das partes dos membros inferiores e superiores e deixando parte da região do dorso, tudo para estar realizando dentro da ambulância ou da unidade de resgate. É importante lembrar que na avaliação da vítima, eu tenho que seguir essa sequência padronizada. Se eu não sigo essa sequência, eu corro o risco de estar deixando algumas informações passarem e essa paciente chegar até a morte. Lembrando outra coisa, eu vou resolvendo cada letra de uma vez. Começo na A, passo na B, vou para C. Caso eu esteja na letra C e ela teve uma complicação na letra A, eu retorno o meu exame e volto lá para a letra A novamente. Certo? É importante sempre que eu atenda essa sequência padronizada. Após o atendimento inicial da vítima e a chegada do socorro especializado, nós devemos repassar as informações desse atendimento para que o SAMU ou o Corpo de Bombeiro possa dar continuidade nesse atendimento dessa vítima. A partir daí, encerre seu atendimento de primeiros socorros e inicie seu atendimento pré-hospitalar. O que é preciso para trabalhar em farmácia? É preciso ter algum curso ou experiência? Olá pessoal, aqui é a Thalita Lima, farmacêutica do canal Vida de Farmácia. Antes de responder o que é preciso, vou falar um pouco dos 4 cargos básicos existentes na farmácia: farmacêutico, balconista, atendente e gerente. O atendente de farmácia realiza funções de operador de caixa, atendimento ao cliente na perfumaria e limpeza de ambientes. O balconista atende o paciente no balcão e na perfumaria e dá um grande suporte ao farmacêutico na dispensação de medicamentos. O farmacêutico também realiza atendimento no balcão e na perfumaria e dispensa medicamentos, mas ele é responsável por todos os processos técnicos da farmácia. O gerente é responsável pela gestão dos processos internos, como a gestão financeira, administrativa e gestão de pessoas. Conforme a complexidade do cargo, é exigido certa experiência ou curso, mas é imprescindível ter no mínimo o ensino médio completo para trabalhar na farmácia. A forma mais fácil de começar a trabalhar numa farmácia é pelo cargo de atendente. Para esse cargo não é exigido nenhum curso e nenhuma experiência prévia. É uma porta de entrada para conseguir progredir para outros cargos. Só depende de você, do seu empenho e dedicação em aprender. Sugiro estudar sobre como prestar um bom atendimento, conhecer os principais produtos da perfumaria, como os medicamentos isentos de prescrição, curativos, dermocosméticos, e aos poucos ir se familiarizando com os medicamentos tarjados. Para o cargo de balconista, é possível começar sem experiência, porém é bem mais difícil, pois esse cargo requer algumas habilidades importantes, como leitura de prescrição, conhecimento sobre medicamentos e normas sanitárias. O cargo de farmacêutico é o único que é exigido um curso superior em farmácia.
A experiência é desejável, mas não é obrigatória. Sendo assim, você pode começar a trabalhar diretamente no cargo de farmacêutico, desde que tenha faculdade e esteja inscrito no Conselho Regional de Farmácia. O único cargo que geralmente é exigido certa experiência é para o cargo de gerente, pois a pessoa precisa ter competências e habilidades que se conquistam com o tempo. Resumindo, não é necessário ter experiência nem curso para começar a trabalhar em farmácia, mas esse é um trabalho que exige muita proatividade e requer que a pessoa não fique parada no tempo. Busque sempre conhecimento, pois a farmácia não é uma simples loja, e sim um estabelecimento de saúde. Particularmente, acredito que antes de entregar seu currículo na farmácia, você deve avaliar primeiramente se gosta de trabalhar com o público, pois o centro de qualquer função na farmácia é o paciente. Então é necessário que tenha empatia pelas pessoas. A farmácia é uma ótima oportunidade para quem quer conseguir o primeiro emprego. Dez atitudes que irão te levar mais longe. Alguns comportamentos podem fazer com que você vá além e alcance seus objetivos. Antes de tudo, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Conhecimento. Estudar nos faz pensar, abre nossas mentes, nos faz sonhar e deixa o cérebro inquieto, buscando por soluções e oportunidades. O conhecimento pode te levar mais longe, te deixar mais otimista e mais realista. Nunca deixe de estudar, sempre busque por novos conhecimentos. Se atualize, se qualifique e aprenda algo novo todos os dias. Autoconfiança. Essa é uma das atitudes mais importantes para quem deseja ir além. Confiar em você mesmo faz toda a diferença. Acredite que você irá conseguir, trabalhe muito e tenha foco nas suas metas. Positividade. Acredite nos seus sonhos e tenha fé no seu trabalho. Evite pensamentos negativos, pois eles não irão ajudar em nada. Sempre fale coisas boas e quando imaginar seus sonhos, haja como se já tivesse conquistado o que deseja. Visão. É preciso saber o que você quer e aonde deseja chegar. As pessoas de sucesso sempre têm uma visão forte e bem definida do que querem. É fundamental ter foco e definir seus objetivos, sabendo o que deseja, como pretende ser, fazer e conseguir. Disciplina. É preciso ser positivo e confiar em si mesmo, mas trabalhar bastante é fundamental. Tenha disciplina e seja regrado com seus compromissos diários. Faça hoje e não deixe nada para amanhã. Tenha foco no que realmente é importante e pare de procrastinar. Acreditar. Se você deseja ir mais longe, alcançar suas metas e realizar seus sonhos, você já deve pensar como uma pessoa vencedora. Tenha a atitude de acreditar em você. Diga sempre, eu posso, eu consigo. Esses pensamentos farão com que você tenha mais confiança. Paixão e desejo. Uma das características das pessoas de sucesso é a enorme paixão e desejo por seus sonhos e objetivos. Napoleão Hill definiu isso em seus estudos sobre pessoas bem-sucedidas e fala sobre essa atitude em seu livro Leis do Triunfo. Honestidade. A honestidade é uma característica que deve ser adotada por todos. Pessoas bem-sucedidas são totalmente honestas e transparentes nos seus acordos. A base da confiança é a integridade, e para conquistar a confiança é preciso ser transparente e honesto em tudo que você for fazer. Coragem. É preciso ter coragem para encarar novos desafios sem medo de fracassar. É importante arriscar, dar o seu melhor e acreditar. De acordo com as pessoas de sucesso, o fracasso não é uma escolha, mas sim uma etapa. Competência.
Para ir mais longe e alcançar o sucesso, é preciso ter competência. Estudar, se atualizar e ser melhor na sua área de atuação faz com que você consiga ir mais longe. Quem deseja alcançar a excelência deve aumentar a sua competência.